Oi, pessoal! Eu tenho ensinado bastante para vocês a importância da nossa emoção positiva para a gente conseguir o que a gente quer na vida. A psicologia positiva ensina isso e a lei da atração ensina isso também. Mas eu não sei se vocês sabem que não é só isso. Vocês têm uma noção de que aquilo que a gente foca a atenção muda a nossa vibração e, portanto, muda o que a gente atrai? Eu vou explicar mais sobre isso, porque isso é tão importante. Vamos supor que você já entendeu a importância de ter emoções positivas, para isso melhorar o funcionamento do seu cérebro, ou para você atrair o que você está desejando tanto, buscando tanto. Só que você tá lá, você faz a sua lista de positivos, você tenta sentir gratidão, você tenta ficar de bom humor, mas alguma coisa acontece e você pensa a respeito daquilo e você fica indignado com aquilo e você conversa sobre aquilo e você reclama sobre aquilo. E você não sabe, mas enquanto você está fazendo isso, você está dando ordens para o seu cérebro que é isso que você quer na sua vida. Você está pedindo mais daquilo. Então, tanto pelos estudos da psicologia positiva que mostram que aquilo que a gente focou a atenção de negativo influencia a minha performance, o meu desempenho, o jeito que eu consigo agir, a minha capacidade de enxergar oportunidades boas. Tanto isso quanto a lei da atração, que diz que a nossa vibração muda o que a gente atrai e que a gente está o tempo todo fazendo pedidos, mesmo sem saber. A vida vai fazendo a gente ter mais clareza do que a gente quer e o que a gente não quer, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E o que a gente gosta vai sendo criado para nós, mas que para a gente receber isso, a gente precisa estar compatível com o que a gente criou. E talvez vocês não saibam, mas para você ficar compatível com o que você criou, para você abrir as portas para que o que você criou chegue até você, você precisa ter vibrações mais altas. E a nossa vibração abaixa toda vez que a gente está focando atenção em algo que a gente não quer. Então, a questão é mais ou menos assim: toda vez que você está pensando, por exemplo, em injustiça, o tempo que você passa pensando em injustiça, você está sintonizando com injustiça. Sua vibração vai mudando e vai ficando exatamente igual à injustiça. Você vai emanando injustiça de você. E aí o que acontece? Mais situações de injustiça. Da mesma forma, se o seu cônjuge fez alguma coisa que você não gosta, e aí a gente tem aquela tendência em achar que a gente tem que pegar no pé, que a gente tem que debater, reclamar, punir, avisar que não é para ser daquele jeito, falar todas as vezes que você já falou aquilo, listar há quanto tempo a pessoa tem feito aquilo e que não mudou ainda e que não te ouve. Você vai pegando embalo e você não percebe, mas enquanto você está fazendo isso, você está colocando mais força justamente no que você não quer. Então, uma coisa que o Abraham ensina muito é que a gente tem que desenfatizar aquilo que a gente não quer. Eles deram exemplo, por exemplo, na situação de crianças. Às vezes a gente vê as crianças brigando e aí você pensa sobre isso, você reclama disso, você fala com elas, você briga com elas por elas estarem brigando, sei lá, dois irmãos. E eles falam: não, foca atenção no que essas crianças têm de bom, foca atenção nos bons comportamentos, tira a ênfase, tira o peso do que aconteceu de ruim. Tira o peso até na sua cabeça. Não fica pensando a respeito daquilo, não conversa sobre aquilo com mais alguém. Foca a atenção no que elas têm de bom, nos bons momentos, na capacidade que ela tem de ser compreensiva, de ser legal, de ser carinhosa, de ser gentil com a outra criança, de querer compartilhar. Lembra dos dias que ela fez isso. Se ela se você não tem visto ela fazer isso recentemente, então você não está conseguindo lembrar ou nunca na vida, ainda assim, imagina então como seria essa criança se ela compartilhasse, se ela desse risada com a outra, se elas encontrassem um jeito de se divertir juntas, porque o que importa é o que acontece na sua mente. A sua mente gera um molde mental para o que está acontecendo à sua volta. Então, é muito importante que você crie dentro de você a sensação do que você gostaria de viver, que você gere a imagem dentro de você do que você gostaria de viver. Então, o que acontece na nossa vida frequentemente
é que a gente fica sintonizando com um monte de coisa que a gente não quer e a gente vai pegando embalo nisso, ou seja, a gente pensa bastante sobre aquilo, a gente dá força, a gente coloca energia naquilo. E aí acontece mais ainda do que a gente não quer. E aí a gente pensa, tá vendo? Claro que eu tô falando sobre isso, é porque é assim, e eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso. E aí você não sabe, mas você deu força para isso de novo. Então tá nas suas mãos, você pode fazer alguma coisa a respeito. Mas em algum momento você precisa começar a gerar dentro de você o que você quer viver e não o que está acontecendo. Se você parar para pensar a respeito das grandes fortunas do mundo, dos grandes visionários, ou as pessoas que tiveram um impacto muito grande no mundo, como Steve Jobs ou Bill Gates, são pessoas que não focaram a atenção no que estava errado. Quando alguém dizia para eles isso não é possível ou isso não vai acontecer, eles mantinham a visão deles, eles falavam é possível, eles vão entender, eles vão ver o valor disso. Então eles tinham uma visão muito firme do que eles queriam e não se abateram pelo que aconteceu de ruim ou por alguém falar algo negativo sobre o sonho deles. Então, da mesma forma, em coisas grandes de projetos pessoais ou em coisas pequenas no nosso dia a dia, com a convivência com as pessoas que a gente ama, se a gente fica se abatendo pelo que aconteceu de ruim, o que a gente quer não consegue acontecer. A gente não permite que o que a gente quer aconteça. A gente precisa sair rapidinho da vibração do que aconteceu de ruim. Então, você teve lá uma má notícia, alguma coisa no seu projeto deu errado, você não conseguiu a resposta ainda, não saiu a tempo, não está cumprindo o prazo, está tendo mais e mais empecilhos. Vai continuar tendo empecilhos e quanto mais você pensar nisso e se preocupar com isso, que a outra questão não é só reclamar, é se preocupar. Quanto mais você fica lá pensando o que que eu faço, como, e tá difícil, e olha a consequência negativa que isso vai ter, eu preciso achar uma solução. Você fica lá queimando o neurônio, pensando na solução que você precisa encontrar e sem querer, isso também significa que você está sintonizando com o problema e não com a solução. Então, de vez em quando a gente precisa fazer até uma brincadeira de imaginar que as coisas estão solucionadas já, que as coisas já se resolveram, que as coisas estão sendo do jeitinho que a gente queria. Se a gente conseguir tempo para fazer essa brincadeira várias vezes por dia, seu tempo livre, você está dirigindo, o que você pode pensar nesse momento que vai te fazer se sentir melhor? Você está no seu banho, o que você pode pensar que vai te ajudar a se sentir melhor? O que seria o melhor cenário possível? Não pensa nisso para você tentar achar solução para os problemas, porque aí você está sintonizando com o problema de novo. Mas tenha como norte o bem-estar. O que vai me fazer me sentir bem nesse momento? O que é o mais gostoso de eu focar minha atenção nesse momento? Ah, é imaginar a casa na praia? Ótimo. Ou é imaginar a companhia dando certo, a empresa crescendo, os clientes chegando, gostando, satisfeitos. Você tem que se conhecer, você tem que perceber a emoção que gera, porque se imaginar a empresa crescendo te der um frio na barriga, na verdade, ou os clientes agradecendo e elogiando, na verdade você não acredita muito nisso, aí você não sente uma emoção positiva, você tem que perceber, se você sentir um pouquinho de tensão, um pouquinho de desconforto, não é por esse caminho, você não precisa imaginar a sua empresa tendo sucesso para a empresa ter sucesso, mas você precisa parar de focar a atenção no que está errado com a empresa, na demora para entregarem alguma máquina, na demora para qualquer coisa que está acontecendo. Essa coisa de demora, eu acredito que tem muito a ver com a nossa vibração. Quanto mais a gente foca a atenção que está demorando e que a gente tem contas para pagar e que não vai dar tempo, mais acontecem coisas que causam um atraso maior ainda. Então, a gente precisa conseguir sintonizar com a ideia das coisas darem certo para a gente. E às vezes, em relação à empresa especificamente, tem tanta coisa dando errado que você não consegue sintonizar com as coisas dando certo. Então você pode simplesmente tentar pensar menos naquilo, passar menos tempo pensando na empresa e no que está dando errado e mais tempo imaginando a sua casa na praia. Mesmo que você nem queira ter uma casa na praia de verdade, você não ia querer ter o custo disso, você não ia querer a obrigação de viajar para o mesmo lugar toda vez, mas a ideia de abundância, a ideia de plenitude, a ideia de lazer, a ideia de tempo livre.
Então, qualquer coisa que te ajude a sentir isso, pode ser você, sei lá, dançando ao pôr do sol ou numa roda de amigos, tocando violão em volta de uma fogueira. Se for isso que causa bem-estar em você, fique imaginando coisas desse tipo e não fique imaginando sempre a mesma coisa, vai para outra e para outra, o importante é o bem-estar. Porque quando você consegue sintonizar com bem-estar, você para de atrapalhar o que está dando errado. O Vishen Lakhiani, ele tem uma empresa multimilionária e ele começou devagarzinho, vendendo programas de meditação pela internet, num quartinho apertado. E ele desistiu da empresa em que ele trabalhava, não era a vida que ele queria para ele, que era a Microsoft. E ele começou pequenininho assim, e depois ele, aos pouquinhos, ele foi tendo as vendas dele. E ele percebeu que no começo, quando ele se divertia e comemorava cada pequena venda, ele estava tendo um crescimentozinho. Depois virou muito estresse, e aí, por mais que crescesse, era difícil pagar as contas, até que ele se deparou com esses ensinamentos que eu estou ensinando para vocês aqui também. E ele descobriu a importância desse estado mental para a gente atrair o que a gente quer. E aí ele disse que a empresa cresceu muito no ano que ele mais desapegou e curtiu mais as coisas e estimulou isso dentro da empresa, das pessoas se divertirem mais também, e que ele teve um pico de vendas, um recorde de vendas gigantesco num dia que ele estava dormindo numa praia. Então, é mais ou menos isso, sabe? Às vezes a gente precisa se afastar para a coisa dar mais certo. Eu sei que é contraintuitivo, a gente pensa que a gente tem que trabalhar mais duro quando as coisas estão dando errado, mas às vezes é exatamente o contrário. Você está precisando dar uma volta, espairecer, relaxar, fazer outras coisas. Às vezes você não consegue espairecer na primeira vez que você tenta dar uma volta. Você precisa fazer isso por dias. Você precisa entrar em sintonia com essa sensação de relaxamento, até para você ter ideias diferentes, para você enxergar o que é possível, para você voltar a lembrar do que você quer na sua vida. Porque na correria a gente se perde, a gente começa a achar que a gente precisa daquela resposta ou daquele sucesso ou que aquele prazo seja cumprido, e quando você se afasta daquilo, aí você começa a perceber, pera lá, mas para que eu tô querendo isso? Para ter uma vida mais confortável ano que vem, mas e esse ano? Por que eu estou me acabando? Então você precisa dessa distância para enxergar o que realmente tem valor na vida. E só a distância de se permitir descansar um pouco e fazer outras coisas é que vai te lembrar do porquê você está fazendo tudo isso. O que você realmente quer, o que é importante para você, o que você está buscando, por que você começou esse processo todo. Você não começou esse processo todo para viver estressado, para se matar, para trabalhar até tardes, horas, para ficar preocupado com prazos. Então, procura já ter um pouquinho dessa felicidade agora, já antecipar que vai dar certo, já ficar curtindo a liberdade financeira que você vai ter. E mesmo agora que a liberdade financeira ainda não chegou, tem tanta coisa gratuita que dá uma sensação de abundância e de liberdade muito grande. Pega o carro e vai para um ponto da sua cidade mais afastado, que seja bonito, que tenha árvores. Passeia por lá, é gratuito e você vai olhar em volta, você vai ver aquele céu maravilhoso. Cada dia as nuvens fazem desenhos diferentes, parece uma obra-prima para você. Já reparou a quantidade de vezes que ninguém está olhando? Mas você pode olhar para aquilo e aquilo é gratuito e te dá uma sensação de ser abençoado, cuidado pela vida, porque a vida desenhou aquilo no céu para a gente admirar, para a gente ter algo bonito para ver, e todo o resto, a cor das folhas das árvores, o contraste dos diversos tons de verde, o sol batendo nas folhas, aquelas nuvens branquinhas mescladas com azul atrás, e tudo aquilo é para você, para você, para você. E isso dá uma sensação de abundância, olha o tamanho do céu, olha o tamanho da copa das árvores, sabe? Então, foca atenção nisso. E isso vai trazer todo o resto.